Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um nessa noite. Esse é o momento onde nós separamos, reservamos para estar cultuando como igreja, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Um louvor que nós entoaremos agora me faz recordar da grandeza do nosso Deus. Quando a gente vai lá nos Salmos, a gente vê o Davi. Ele atraía a presença de Deus. Ele atraía a presença de Deus quando estava com as ovelhas. Ele atraía a presença de Deus quando tocava para o rei Saul. Ele atraía a presença de Deus no deserto. Eu não sei o que você está passando essa semana, hoje, mas o nosso Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sonda o meu coração, o seu coração. E que você possa, nesse momento, através desse louvor, atrair a presença de Deus. E Ele continua no controle da sua vida. Glorifique a Deus, exalte a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, todos aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A
continuando a falar sobre o rei Davi, ele dizia que não há riqueza maior do que ter a presença de Deus com ele. E é esse Jesus que morreu na cruz por amor a mim, por amor a você. E hoje ele está vivo e ele vive em mim, ele vive em você, amém? Amém, glorificado seja Deus. Com todo o seu fôlego, glorifique a Deus conosco. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Visite, Senhor, cada um nesse momento. E em nome de Jesus, teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Neste primeiro texto bíblico ao qual vamos nos apegar, é o Salmo 14, que fala sobre a corrupção do pecador e a sua redenção, o Salmo 14. E a palavra de Deus diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem.
Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. É a palavra de Deus, o Salmo 14. E no contexto em que vivemos, realmente esse salmo se aplica de modo muito prático e muito direto. Vivemos dias muito difíceis e estamos cercados da maldade dos homens, mas nós continuamos confiando em Deus e marchando celeremente, com fé, olhando para aquilo que o Senhor está preparando para os seus filhos, para os seus servos. E é mais sobre isso mesmo que nós vamos falar na nossa mensagem bíblica de hoje. Quero convidá-lo a orar, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por podermos estar participando deste culto e que todos os atos deste culto, tudo que aqui se fizer, seja para falar aos corações das pessoas que participam, para que sejam edificadas, para que sejam orientadas, para que sejam advertidas e alertadas quanto ao risco, quanto ao perigo de andar neste mundo longe de Deus. E para que cuidem, especialmente da sua vida espiritual, da sua alma, da sua comunhão com Deus. Vamos orar ao Senhor, nós queremos agradecer a Deus também pelas notícias positivas que temos tido em relação à enfermidade que tem alcançado tantas pessoas dos nossos relacionamentos. Quero lembrar de agradecermos a Deus pela irmã Jaziz, irmão Doto, que estão, graças a Deus, hoje recebemos relatórios da melhora deles e da sua recuperação gradativa e pedimos a Deus que haja uma recuperação completa e plena. Também os cuidados que temos tido com a irmã Mara, a esposa do Joamir, que sofreu um AVC, foi para o hospital às pressas, num primeiro momento um quadro bastante difícil, mas Deus está operando e hoje já temos notícias melhores, graças a Deus. Lembrar dos pedidos do irmão Arídio Pires, com relação ao seu Irineu, a tia Erineia, também a uma jovem que estava desaparecida, foi encontrada. São bênçãos de Deus, são demonstrações do cuidado de Deus, do seu poder, do seu amor por nós e do quanto Deus se importa nas nossas necessidades, nas nossas dores e lutas e do quanto Deus intervém em nosso favor. Louvado, portanto, seja o nome do Senhor. Temos muitos outros temas para agradecer. E Deus os conhece a todos, mas estes estamos trazendo à lembrança de toda esta congregação. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, como te louvamos, porque entendemos como um privilégio participarmos deste culto. Estamos adorando ao Senhor, louvando, bendizendo o nome do Senhor, ministrando a palavra do Senhor a todos aqueles que nos acompanham nesta hora, demonstrando a Deus o quanto o Senhor nos tem amado, nos tem dado Jesus Cristo, teu Filho, para o nosso Salvador. O quanto o Senhor nos ama, o Senhor se preocupa, o Senhor cuida da nossa vida e o Senhor intervém em nosso favor, nas nossas necessidades de toda a ordem. Te agradecemos, ó Deus, por estes resultados já nas vidas das pessoas que citamos e de tantas outras que embora não citemos, mas que também estão agradecendo e o Senhor conhece cada uma dessas situações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos em culto agora.
e que o culto hoje possa edificar vidas e possa ser também um culto que leve pessoas a reconhecerem a necessidade de se aproximarem de Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. É em nome dele, em nome de Jesus, que oramos agora e sempre. Amém. Amém. Faça uma saudação, quem está aí próximo de você. Eu já estava acompanhando ali o chat, né? E muitos estão saudando-se uns aos outros, graças a Deus, pela vida de cada irmão que participa do culto agora. Não estão assistindo o culto, estão participando. Estamos em culto, embora distantes fisicamente, estamos todos em culto, em comunhão, em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cumprimentem-se aí, diga quantos estão com você na sala, enfim, no ambiente. Há pessoas talvez lá no quartel, na delegacia, numa sala, em um hospital, às vezes no quarto de hospital até. Que Deus abençoe a todos. Também nós temos os pedidos de oração, que também já estão chegando alguns pedidos de oração, e ao final nós estaremos orando a Deus uma vez mais, intercedendo por esses pedidos. Quero lembrar também que, observando todas as orientações das autoridades federal, estadual, municipal, das autoridades também, nas entidades de saúde do estado e do município, procurando observar todos esses itens, nós estamos planejando então retomarmos os cultos presenciais no próximo domingo. Então, no próximo domingo, já em julho, nós esperamos retomar os nossos cultos presenciais. É claro, com N limitações, nós estamos estimando que podemos receber aqui no templo um pouco mais de 100 pessoas. Mas durante toda essa semana nós estaremos divulgando algumas medidas de cautela, de cuidado, para que tudo ocorra dentro de um clima que de maneira alguma venha propiciar algum tipo de contaminação e algum tipo de risco para aqueles que participarem conosco deste culto. Então, com álcool gel, com o termômetro digital, com o uso de máscaras, pessoas com uma distância de segurança umas das outras, mas durante essa semana todas essas orientações estarão sendo dadas, a fim de que aqueles que puderem vir, nós vamos estabelecer também uma inscrição, aqueles que puderem vir, né, nos cultos pela manhã, um determinado grupo, nos cultos à noite, outro determinado grupo, mas também com a expectativa de prosseguirmos na nossa transmissão online, a fim de que todos possam prosseguir participando dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Central de Trindade. Nós estamos na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Quero também, neste momento, estimular e desafiar os irmãos a que estejam participando do sustento da igreja, através dos seus dízimos, das suas ofertas. A igreja caminha para completar 49 anos no próximo mês de dezembro, e Deus tem sustentado a igreja, Deus tem abençoado a igreja, através da liberalidade, através da fidelidade, através do amor de todos os irmãos e também aqueles que se achegam à nossa congregação. Então, faça o seu depósito, a sua transferência. Alguns irmãos morando mais próximos aqui do templo também deixam aqui. Nós estamos com a secretaria em funcionamento, também com a zeladoria em funcionamento, de modo que estes são alguns caminhos que você pode usar para fazer chegar até a igreja a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado, a igreja está envolvida agora também na ajuda através de cestas básicas, além do compromisso regular que nós temos com as famílias necessitadas, com as famílias das viúvas e dos órfãos,
Nós, durante esse período, temos aumentado a nossa assistência, já que muitas famílias estão sofrendo com desemprego e com a impossibilidade do trabalho informal, que tem sido a forma de sustento de algumas famílias. Mas nós estamos avançando e aqueles que contribuírem certamente estarão abençoando outras famílias. E que Deus possa retribuir, que Deus possa recompensar segundo a sinceridade do coração de cada um. Nós estamos envolvidos também na construção de uma casa para uma família ali em Caxito, no interior do município de Silva Jardim. Estamos caminhando para a conclusão daquela obra, uma vez que a família, no momento, está abrigada numa casa onde há muitos riscos, uma casa sem estrutura, onde há muitos riscos, mas mais algumas semanas, se Deus quiser, vamos vencer esse desafio e vamos entregar esta casa àquela família e pedir a Deus que continue a abençoá-los. Vamos ter mais um louvor no nosso culto desta noite. Glória a Deus. Nosso Deus é exaltado, glorificado. E o Senhor, Ele nos ama. Independente das nossas atitudes, Ele é fiel. A palavra de Deus, lá em Salmos 91, diz que Ele, Salmo 91 todinho, diz que Ele é o nosso protetor. No meio da angústia, na morte, Ele nos dá a vida. E é esse Deus a quem nos servimos. Se você está abatido, querido, não perca sua fé. Se você está triste, alegre no Senhor. Ele não perdeu o controle da sua vida. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela nos traz essa promessa. Ele é fiel, Ele é conosco, hoje, amanhã e eternamente. Cante conosco. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamar teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos,
A palavra de Deus, e nesta noite eu quero refletir sobre o texto que encontramos na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Então, o capítulo 3, a partir do verso 17. E a palavra de Deus diz assim: os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a todas as coisas. É a palavra de Deus. Amém. Na verdade, o apóstolo Paulo, nesse texto, trabalha alguns aspectos negativos da vida humana. Podemos, de certa forma, dizer que ele trabalha alguns aspectos negativos da vida cristã, ou de uma aparente vida cristã, ou de uma pseudo-vida cristã. Porque, na verdade, aqueles a quem o apóstolo Paulo dirige a maior parte deste texto bíblico são pessoas que estão no contexto da igreja, mas que não têm uma atitude adequada conforme a doutrina do Evangelho, a doutrina da palavra de Deus. Momentos atrás, ou no trecho imediatamente anterior a esse, o apóstolo Paulo demonstra humildade, reconhecendo que ele ainda não alcançou aquilo que ele chama de soberana vocação, mas esquecendo-se das coisas que para trás ficam e olhando para que diante, à frente estão, diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. De modo que o apóstolo Paulo não se coloca, digamos assim, como alguém perfeito, muito acima dos homens em geral. Pelo contrário, várias vezes ele reconhece a sua fraqueza, as suas limitações, a sua incapacidade e até a total falta de mérito em si mesmo, nele mesmo, da salvação que ele recebe da parte de Deus e muito menos do ministério da pregação e do testemunho do Evangelho, citando ele todo o seu passado, toda a sua vida pregressa, mas ele não deixa de pontuar para que aqueles que dizem conhecer o Evangelho tenham um cuidado adequado de viverem segundo a doutrina do Evangelho. É interessante percebermos que a carta de Paulo aos Filipenses é normalmente tida como uma das melhores cartas do Novo Testamento no que diz respeito ao relacionamento entre o apóstolo e a igreja. O apóstolo Paulo demonstra muito amor pela igreja da cidade de Filipos. O apóstolo Paulo demonstra em diversas colocações o quanto esta igreja também é amável para com ele, é fiel, é solidária, e o quanto essa igreja abraça os desafios do ministério do apóstolo Paulo. Mas ele não deixa de pontuar estes aspectos negativos, essas advertências, estes cuidados e esses zelos que a igreja deve ter por completo, em toda a sua membresia, em todos os seus partícipes, que a igreja deve ter para não cair no comodismo e não se afastar daquilo que a palavra de Deus orienta. De modo que o apóstolo Paulo começa então o texto, no verso 17, ele diz:
irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Já falei minutos atrás que o apóstolo Paulo não tem uma atitude de orgulho, de jactância, de altivez, dizendo, olha, eu sou perfeito, eu sou melhor que vocês. Não, mas ele não deixa de colocar aqui que ele procura ser o imitador de Cristo e procura colocar-se na condição de que as suas ovelhas, aqueles que recebem dele a orientação espiritual, vejam nele um modelo e vejam nele um exemplo que deve ser observado e que deve ser seguido e imitado. Interessante os termos que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele diz, sede imitadores meus, sede imitadores meus. A palavra imitação, a palavra imitador, vem do termo mímica, ou seja, alguém que copia os gestos que o outro está, da forma como o outro está agindo. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, percebam como eu ajo, procurem perceber como eu ajo, observem isso, reconheçam esse modelo e sejam meus imitadores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, imitadores meus. O segundo termo interessante que o apóstolo Paulo usa aqui é observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, em mim, o apóstolo Paulo está dizendo, e outros crentes que são fiéis no seguir da doutrina da palavra. Então ele diz a palavra, observai, observem aqueles que têm procurado agir adequadamente, de acordo com o Evangelho, de acordo com a doutrina de Cristo, de acordo com o exemplo maior e perfeito que é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa outro termo ainda no primeiro versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz assim, segundo o modelo que tendes em nós. E aqui a palavra modelo é tipo, a menção de uma impressão causada por uma pancada, ou seja, aquela pancada dada provoca uma tal forma, e o apóstolo Paulo diz, observem esse modelo, prestem atenção nesse modelo. Então, três termos interessantes no primeiro verso, versículo 17, imitadores, diz respeito à mímica, observai, que é observar, atentar e procurar seguir, e aí o terceiro termo, modelo, segundo o modelo que tendes em mim. Paulo começa a falar positivamente, e agora o apóstolo Paulo começa a falar sobre os cuidados de atitudes negativas que estavam ocorrendo dentro da igreja. Aí Paulo diz assim, pois muitos... Aí muda um pouco o discurso, a direção do discurso. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu quero que nós debrucemos um pouco em cima desta advertência do apóstolo Paulo. Cuidados para que não nos tornemos inimigos da cruz de Cristo. Cuidados para que não sejamos vistos como inimigos da cruz de Cristo, embora conhecedores do Evangelho, embora tendo tido o privilégio de ouvir o Evangelho um dia e de aprender dele. E o apóstolo Paulo é muito claro, e eu diria isso com tristeza, o apóstolo Paulo referindo-se à igreja de Filipos e nós, às vezes, referindo-se à igreja dos nossos dias. Paulo diz assim, pois muitos andam entre nós. Paulo está delatando casos de inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja. Paulo está dizendo muitos entre nós, que andam entre nós. Lembro-me de João capítulo 6, quando Jesus Cristo multiplica os pães
e depois da multiplicação ele prega o sermão sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Jesus estava falando figurativamente. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Mas a partir desse sermão de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que muitos se escandalizaram, as autoridades religiosas judaicas se escandalizaram, alguns que já seguiam Jesus Cristo também se escandalizaram. Diz o texto bíblico que alguns dentre eles se escandalizaram e já não andavam com ele, diante do que Jesus Cristo apelou para todos os discípulos e disse: quereis vós também retirar-vos? Diante do que os discípulos que permaneceram responderam: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, tanto o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, durante o exercício do seu ministério terreno, tanto Paulo quanto Jesus perceberam que mesmo no contexto daquilo que era chamado igreja, do grupo da igreja, já haviam inimigos da cruz de Cristo, já haviam homens infiéis que não tinham o coração no verdadeiro evangelho, na verdadeira obra de Deus. Nos nossos dias, muitas vezes temos visto corrupção na doutrina e corrupção na prática diária também. Há pessoas que podem estar na igreja, no evangelho, mas que não têm uma vida diária com compromisso com o evangelho. Exemplos negativos que precisam ser evitados. Crentes, muitas vezes traidores, sensuais, mundanos, que causavam tristeza ao apóstolo e que causam tristeza à igreja e a Cristo hoje. Porque o apóstolo Paulo diz aqui: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, e usa a expressão até chorando, diz o apóstolo Paulo. Vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Há uma outra versão que diz: e vos digo até com lágrimas, são inimigos da cruz de Cristo. É uma tristeza, sim. É uma tristeza para o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma tristeza para o apóstolo. É uma tristeza para um pastor que porventura tenha na sua congregação casos desta natureza. É uma tristeza para o próprio Cristo. É uma tristeza para a igreja. É um dano para a igreja. Inimigos da cruz de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: o seu fim é a perdição. Versículo 19, Paulo começa exatamente com essa expressão: o destino deles é a perdição. Porque para muitos destes, na prática, Deus está morto. Em que pese professem o evangelho, em que pese dizem que são realmente crentes em Cristo Jesus, mas na prática para eles Deus está morto. Ainda que não declarem isso verbalmente com as suas palavras, mas nas suas ações, nas suas atitudes, no seu modo de vida, nas suas convicções apresentadas no dia a dia, Deus está morto. Na verdade, são ateus práticos, porque conduzem as suas vidas como se Deus não existisse. Muitos mostram-se assim decaídos, embora professem ter uma vida religiosa, embora professem ter uma fé, mas vivem vidas decaídas. Parece que perderam o propósito da existência, perderam de vista o propósito da existência. Não estão cumprindo o propósito que Deus lhes estava reservando. Por isso o apóstolo Paulo etiqueta essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. São ateus práticos. Às vezes professam fé e religiosidade com os seus lábios. Às vezes têm o seu nome anotados em algum hall de membros, mas são ateus práticos.
tem um tipo de discurso e uma conduta, uma vida prática diferente, diversa do seu discurso. O apóstolo Paulo diz: o destino deles é a perdição. O destino deles é a ruína, a destruição, a separação de Deus. E Paulo está dizendo: e estes já estão no processo de destruição. Eles terão, isto sim, o inverso da salvação. Se imaginam que podem gozar da salvação, na verdade vão estar frustrados nos seus planos e nas suas expectativas. A outra expressão que o apóstolo Paulo usa ainda no versículo 19 é: o destino deles é a perdição. Aí Paulo diz assim: o Deus deles é o ventre. O seu Deus é o ventre. Esta é a sua descrição moral, ou seja, eles apenas buscam a satisfação dos seus apetites físicos. E aqui está em foco a sensualidade da comida, da bebida, do sexo, que tanto naquela época, nos dias do apóstolo Paulo, como hoje, como agora, domina alguns homens. Ou seja, aquele que dá tanta importância ao seu corpo que não pode desenvolver os seus recursos espirituais. Dá tanta importância ao seu corpo que não pode participar com afinco da carreira cristã. Todos os seus esforços se dirigem a si mesmo. Todos os seus esforços buscam suprir e satisfazer os seus interesses pessoais, particulares, mundanos, terrenos, físicos. Detestam a ideia proferida por Jesus Cristo de renunciarem-se a si mesmos. Detestam a ideia proferida por Jesus Cristo, aliás, que tenho ministrado até em outra mensagem há dias passados, quando Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Detestam essa ideia de negarem-se a si mesmo, de abrirem mão dos seus próprios objetivos, dos seus próprios interesses e de seguirem a Jesus carregando a sua própria cruz. Há muita gente que está perdendo o céu por bebida e por comida. Há muita gente que está perdendo o céu por interesses pessoais, por interesses físicos. Há muita gente que está perdendo o céu simplesmente por satisfação carnal, sexual, humana. Há a inscrição de um certo Eurípides, que assim se expressou: meus rebanhos eu sacrifico para mim mesmo e não para os deuses, porque o meu ventre é o maior dos deuses. Porque comer e beber todos os dias e não sentir perturbação alguma, este é o Deus de todos os homens físicos. E há muita gente que, embora não tenha conhecido Eurípides e não tenha ouvido isso que eu acabei de citar, esse Eurípides do passado, há muita gente que nunca ouviu isso e que nunca soube desse homem, mas cujo foco da vida é exatamente este: os meus rebanhos eu sacrifico para mim mesmo e não para os deuses. O meu ventre é o maior dos deuses. Comer e beber todos os dias e não sentir perturbação alguma, este é o Deus de todos os homens físicos. E sabe, para tristeza nossa, estas colocações lembram, sim, homens dos nossos dias. Pessoas que se envolvem na corrupção, pessoas que se envolvem no roubo, na desonestidade. Às vezes fico pensando em pessoas envolvidas mesmo na nossa política, cujos salários, cujos benefícios, chama-se de salários, penduricalhos, cujos benefícios são inúmeros.
benefícios concedidos por leis, por decretos, por vantagens que tem homens públicos no nosso país, alguns que até, em que pese legais, mas tremendamente imorais. Mas parece que muitos desses homens, não satisfeitos com todas essas vantagens, ainda se locupletam do cargo que usam, do cargo em que estão, e usam isso para enriquecimento ilícito, através de propinas, de corrupção. E às vezes é tamanha a fortuna e são valores tão altos que nós ficamos nos perguntando como essa pessoa vai gastar esses valores todos. Vão se passar 3, 4 gerações futuras, gerações da sua posteridade, e ainda vai haver muito dinheiro lá, porque o seu Deus é o ventre. Só pensam em si mesmos, só buscam os seus interesses pessoais, só buscam aquilo que lhes traz vantagem. Como disse Eurípides, comer e beber todos os dias e não sentir perturbação alguma. Este é o Deus de todos os homens físicos. Mas não é o Deus a quem nós devemos servir. Estes que assim praticam, disse o apóstolo Paulo, são inimigos da cruz de Cristo. Sabe, para a tristeza nossa, há ditos pastores envolvidos nesse processo também. Sim, há alguns anos atrás, conhecemos Jim Jones, que lá no interior da Guiana levou centenas de pessoas à morte, porque as enganou depois de lhes ter desprovido de todos os seus bens e se beneficiado de tudo isso, levou tantas pessoas à morte. Pastores, nós podemos dizer sem medo de errar, pastores do diabo. Como Jesus Cristo claramente falou aos judeus, vocês são filhos do diabo. Eles se escandalizaram com aquilo, mas foi que Jesus Cristo lhes disse abertamente, vocês são filhos do diabo. Às vezes também pastores eletrônicos, chamados pastores televisivos, cuja produção, cujo rebanho é visto como algo que lhes vai trazer benefícios incontáveis. Às vezes, além de se apropriarem de tudo que possam, de toda forma, de todo jeito, usando de desonestidade, também são libertinos. Vai se descobrir que também se envolvem sexualmente, fisicamente com as ovelhas. Paulo diz, inimigos da cruz de Cristo. Paulo continua ainda no versículo, o apóstolo Paulo continua ainda no versículo 19, e ele diz, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A sua glória não está na certeza de ir morar no céu um dia, não. A sua glória não está na certeza de morar no céu um dia. A sua glória é na sua própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A sua glória não está na cruz de Cristo, conforme Paulo disse, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Não, a sua glória não está na cruz de Cristo. A sua glória não está em Cristo Jesus também. Gloriam-se em si mesmo. Sabe, acompanhando o momento atual da nossa
da população mundial e da nossa cultura, nós podemos dizer que a literatura moderna glorifica os prodígios carnais, os prodígios sexuais. As modernas produções teatrais e os filmes exploram continuamente os temas sexuais. A televisão, nos nossos dias, no nosso país, explora continuamente os temas sexuais. Os temas nos filmes, nas novelas, na literatura. Todos se inclinam diante desses falsos deuses. O apetite do corpo é o Deus falso mais poderoso que se adora no mundo hoje em dia. O apetite do corpo é o Deus falso mais poderoso que se adora no mundo de hoje em dia. E Paulo, escrevendo então aos Efésios, no capítulo 5, o verso 12, diz assim: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Aquilo que essa gente se gloria é a sua própria desgraça. Aquilo que essa gente se gloria é a sua própria desgraça. Alguns anos atrás, houve um caso que causou muita repercussão, de um deputado federal que contava em vídeo as suas vantagens. Falsificou assinaturas, usou de material de segunda nas suas construções, praticou contrabando, agiu com injustiça contra os seus empregados, agiu com injustiça contra aqueles que compraram as construções que ele produziu. Na verdade, ele até já faleceu, mas o caso em que se envolveu ficou como emblemático de corrupção, de falta de vergonha, de alimentar o seu próprio ventre, de buscar a sua própria glória e de ser inimigo da cruz de Cristo. Aquilo em que se gloriam, o seu bem-estar, o seu estilo de vida lhe serve de orgulho, mas é também o que os conduz à perdição. Sabe, às vezes nós vamos ouvir os relatos das pessoas naquilo que estão se gloriando na segunda-feira, e às vezes o que se gloriam é justamente aquilo que entristece o coração de Deus. Paulo ainda continua dizendo: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E o quarto aspecto, então, são materialistas. Só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com as coisas terrenas. Falta-lhes totalmente aquela intensa inquirição espiritual. Pensam no hoje, pensam no que é palpável, pensam naquilo que lhes traz vantagem, pensam naquilo que podem comer, que podem usufruir. Fazem do seu eu e das coisas terrenas o grande alvo dessa existência. Têm inclinações e temperamentos pura e simplesmente mundanos. São descritos como cidadãos do mundo e não como cidadãos dos céus. E aí eu dou graças a Deus também porque a batida, como se diz, a batida do texto bíblico muda um pouco. Versículo 20, o apóstolo Paulo escreve assim: e aí Paulo falou de todos esses casos negativos e esse grande parêntese que ele abriu, e aí o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Paulo fez uma lista e nós pontuamos aqui os aspectos daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Mas lá no primeiro verso do texto lido, verso 17, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Depois ele faz essa digressão para os inimigos da cruz de Cristo. Mas nós somos instados, a nós é dirigido o apelo, que nós sejamos imitadores do apóstolo Paulo, como ele busca ser imitador de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: observem o modelo que vocês veem em nós, observem esse modelo, essa forma que vocês têm visto em mim. E ele diz: porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, Paulo, o apóstolo, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós precisamos colocar toda a nossa atenção e toda a nossa energia nas coisas espirituais. Paulo diz que esses inimigos da cruz de Cristo estão colocando toda a sua atenção e toda a sua energia nas coisas materiais. Paulo está dizendo: estes aí são 100% materialistas. Mas nós precisamos atentar para as coisas espirituais. Precisamos perceber o que essas coisas realmente são. Precisamos perceber o que estão perdendo aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Precisamos perceber o que lhes irá acontecer, mas o que já lhes está acontecendo. Precisamos perceber o que vão perder e o que já estão perdendo. Precisamos perceber o motivo pelo qual são solitários, inseguros, ansiosos, infelizes, sem sentido na vida, sem uma bússola que os norteie. Precisamos perceber isso, para que nós, isto sim, nos apeguemos à verdade da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes tenho estado em cultos fúnebres, quando perdemos alguém querido e estamos lá para consolar a família e para acenar com esperança. Esse texto nos é muito propício. Ele nos fala que, se nós sabemos que a nossa pátria está nos céus, nós temos uma bússola. Nós mantemos os nossos olhos fitos na eternidade. Como fala a respeito de Abraão, que tinha uma cidade edificada cujo artífice e construtor é Deus. Nós vivemos no mundo, mas com os olhos nos céus. Nós estamos aqui peregrinando, mas nós temos um alvo na nossa vida. E isso nos traz segurança, porque nós sabemos que ainda que sejamos como presas aqui nesse mundo, Paulo diz, nós somos entregues à morte todo dia. Ainda que nesse mundo sejamos como presas, no entanto temos a pátria celestial que nos é assegurada. E é interessante essa expressão do apóstolo Paulo: pois a nossa pátria está nos céus. E o apóstolo Paulo está fazendo uma referência aqui à cidade, porque ele está escrevendo aos filipenses. E a cidade de Filipos foi considerada uma colônia romana. Entre outras coisas, na colônia romana, os habitantes de uma cidade considerada colônia romana, os habitantes dessa cidade, eles tinham os mesmos direitos, é verdade, mas também as mesmas responsabilidades de cidadãos romanos nativos. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês filipenses
têm um determinado privilégio, por serem considerados cidadãos romanos, por habitarem aí essa colônia romana. E Paulo usa essa figura para referir-se aos céus. E Paulo está dizendo: nós vivemos no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma peregrinação, uma caminhada aqui nesse mundo, mas a nossa verdadeira identidade é emitida nos céus. Nós vivemos no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Isso nos conforta, isso alegra o nosso coração, isso nos confere, nos concede uma esperança a qual nos apegamos de todo o coração. Eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo. Eu não quero alimentar apenas o meu ventre. Eu não quero ser materialista. Eu não quero estar caminhando para a perdição, não. Eu quero caminhar todos os dias com os olhos fitos na pátria celestial, os céus. Que lá em João, Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu quero que você se apegue a esta verdade. Eu sei que nós precisamos sobreviver neste mundo. Nós nos alimentamos, nós temos tantas práticas nesse mundo, o trabalho, o labor do dia a dia, os esforços, nós temos tantas práticas nesse mundo que dizem respeito ao nosso sustento, a nossa sobrevivência. É verdade, isso tudo é normal. Mas nós precisamos voltar os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso olhar, os nossos esforços, o nosso investimento maior tem de ser na eternidade e na pátria celestial. Se você não tem certeza disto, se você não tem certeza ainda de que o seu nome está registrado no livro da vida, coloque-se hoje diante de Deus através de Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, confesse-os a Jesus Cristo, peça perdão pelos seus pecados, clame a Jesus pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, para lavar e purificar o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como é bom podemos repassar os nossos olhos sobre a Tua Palavra. Como é bom recebê-la, não apenas com os nossos ouvidos e com a nossa mente, mas com o nosso coração. Um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança. Um coração que confia e que quer ser colocado nas mãos de Deus. Te peço agora, Deus, que a Tua Palavra possa penetrar os corações das pessoas e que hoje seja dia de salvação. Que ninguém se veja a si mesmo como inimigo da cruz de Cristo, tendo uma dessas atitudes que denunciam esse tipo de vida, mas que agora, Deus, coloque a sua vida nas mãos de Cristo. Que almeje por essa pátria que está nos céus, almeje ser cidadão dos céus e coloque a sua vida nas mãos de Cristo. Você que está aí agora, peça perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados. Peça a Jesus que o sangue que Ele derramou lá na cruz lave e purifique o seu coração. Ore agora dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro que havia de vir ao mundo. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador pessoal. Eu te peço, Senhor Jesus, que a Tua morte na cruz e o sangue que derramaste lá na cruz me lave e me purifique de todos os meus pecados. Eu quero hoje ter a certeza de salvação. Eu quero hoje me tornar um filho de Deus. Faça o convite pessoal agora e diga: Senhor Jesus, eu te suplico, entra no meu coração. Conduze a minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Se você fez essa oração sinceramente e quer colocar a sua vida nas mãos de Cristo hoje, agora mesmo, faça essa oração. E se você quer compartilhar isso conosco, registre aí no chat, registre aí o seu nome, nós vamos fazer contato, vamos estar orando, intercedendo por você e vamos procurar ajudá-lo no início desta caminhada cristã. A equipe de louvor vai se posicionando, nós vamos orar. O pastor Roberto vai trazer até nós aqui a lista dos pedidos deste dia. Vamos lá, uma longa lista, mas vamos estar orando e intercedendo. Mas Joselina Felizardo pede pela família e gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. A Keidma Decoté continua pedindo pela Mara, esposa do Joamir, ainda internada. Wellington Pessoa pede pela família, Alcilene Santino pela família, uma batalha espiritual. A irmã Vera Carneiro pelas grávidas. Arídio Pires agradece a Deus pela recuperação do senhor Irineu, operado, passando bem. Pela sua tia Irineia Prado, internada, mas praticamente recuperada. Amém. Pela Vanessa, que desapareceu, mas foi localizada, graças a Deus. Melisete Fernandes pede pela neta Milena, com Covid. Marcélia Carvalho pede por seus irmãos, Jorge e Lélia. A Rita Fernandes pede por ela e pela família. A Nara Marques pela família. A Maria Pires pela Alcenira, esposa do seu cunhado, que está na UPA agora. E a Valdirene pela saúde. A irmã Regiane Castilho, gratidão a Deus pelo aniversário da irmã Merícia, parabéns, irmã Merícia, Deus abençoe. A Cristiane Bogado pela saúde do pai, oportunidade de trabalho para ela e o Kleber. A Célia Carvalho pede pela família da amiga Josane, de luto. O Janes Falcão pede por Josimar e pela família. A Anita Gomes pede pelo Isaías, saúde, ele é irmão da Mara, aluna do multiministério. Mas Sebastiana Valéria pede pela família, irmão João de Souza pelo José Carlos internado e gratidão por realização de exame. O pastor Altamiro pede por sua família e também por Mercedes, sogra do pastor Josué, questão de saúde. Manilza França pede pela Nilce, sua irmã, questão de saúde. Kleber Bogado pede por sobrinhos Bruno, Edson Júnior, Hilda e a esposa Michele, que está grávida. Sandra Duarte pede por sua mãe e família, luto. Eliana Maia por Rosana, Priscila, questão de saúde, e pela missionária Rosa no Nordeste. Paulo Miranda pede pela família. Luci Carneiro pede pela família. José Emílio Bastos pede pela Conceição, sua esposa, questão de saúde. Pastor Roberto lembra do Jairo Machado, internado. A Valesca, a Ana Lúcia, questão de saúde. A Leilane Dantas, a Maria Saraiva, irmã. A Maria, filha do caçula de Folve, Neivaldo, que está internada. Vamos orar pela Maria. Mãe Edith, mãe da Adriana Paltrineri, internada. Wellington Mendes, filho da irmã Nice, questão de saúde. A Jacira Carvalho pede por sua amiga Ana Cláudia, luto pelo falecimento do marido. Cidileia Pimenta pede pelo sobrinho Paulo Tércio, internado na UTI com Covid. A Cátia Rodrigues pede pelo Lucas, que tem 10 anos, saúde. A Denise Rodrigues, família da Maria Ângela Valvieste, luto. E a mãe dela, Marli, que faleceu em Covid. Jonas Ramos, gratidão pelo aniversário, 27/6, Deus o abençoe. A Vanessa Laek, tio dela, saúde, pela família. E a Simone Vieira, também pela família, conversão e reconciliação. Rodrigo Miranda, gratidão a Deus pelo livramento. Irmão Léo sofreu acidente de carro, perda total o carro, mas fez exames, está em casa e teve ferimentos leves, graças a Deus, pela vida do irmão Léo. Vamos orar. Senhor, uma vez mais, estamos diante do Senhor em oração, agradecendo por esse momento precioso e colocando diante do Senhor todos estes pedidos. São muitos, ó Deus. Embora nós não possamos lembrar de todos eles, o Senhor certamente não se esquece de nenhum deles. Há pessoas, ó Deus, com Covid-19, há pessoas com outras enfermidades, há pessoas que estão nos hospitais,
Há pessoas que estão de luto, ó Deus, dor, lágrimas, sofrimento. Há pessoas que têm problemas diversos, ó Deus. Há mulheres grávidas, há crianças hospitalizadas, Senhor. Pedimos por todos esses, pedimos por aqueles que estão lamentando, entristecidos pelo desemprego, pela falta de oportunidade de trabalho. Alguns que trabalham informalmente também estão sem oportunidade. Pedimos, ó Deus, socorre-nos, abençoa-nos, estende a tua mão, Senhor. E mesmo aqueles que não enviaram os seus pedidos, o Senhor conhece. Por eles todos intercedemos e ao Senhor clamamos por todos esses pedidos. Toma esses filhos teus nas tuas mãos e que, em resposta a essas orações, possam perceber o amor e o poder do Senhor se manifestando em seu favor. Toma-nos nas tuas mãos e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esses pedidos vão para a nossa agenda de oração, nós continuamos orando por eles. Durante essa semana, orientações para a retomada dos programas e cultos presenciais da igreja. Continue orando e uma vez que vamos retomar os cultos presenciais, por favor, procure observar as medidas de cautela que todos estão orientando e que a igreja vai orientar também. Tá? E que haja compreensão. No templo, para os cultos presenciais, só vão ser permitidas pessoas que estiveram portando máscaras e também para que nós respeitemos a limitação, para que não haja uma aglomeração desproporcional no templo. Então essa é a nossa oração, que tenha uma boa semana, que Deus abençoe ricamente todo o seu povo. Amém. Amém. Senhor e muito digno de louvor.
de louvor e adoração, nós possamos mergulhar nesse poder, buscar as coisas do alto, a nossa energia no nosso Deus. E Ele é um Deus de cura, como a mulher de um fluxo, né? Ele só bastou um toque nas vestes e houve cura. Cante conosco.